Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Acredito que sim, eu acredito que você falou aí, tudo bem professor? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos sair do estudo da geometria, que estávamos estudando aí o Teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo, e vamos conhecer, relembrar na verdade, dois grandes conjuntos de números que são muito utilizados aí, que formam um grande conjuntão. E eu quero que você venha comigo, concentrado, atento, porque nessa aula nós precisamos ficar focados, porque tem muitas características, muitas coisinhas que a gente precisa observar para entender o assunto de uma forma global. Então estamos iniciando aí mais uma aula de matemática e eu conto com a sua atenção e empenho, tá certo? Vamos nessa. Com certeza vocês ouviram falar pouco sobre esse tema, números reais. Professor, como assim números reais? Veja, os números são infinitos. Vamos partir daqui. Para estudá-los, os matemáticos vão organizando eles em conjuntos, tá certo? Desde um pequeno conjuntinho, que é o conjunto dos números naturais, ampliando ele para os números negativos, os números inteiros, ampliando mais um pouco para os números racionais, um dos mais usados, ampliando bastante para os números irracionais e, por fim, os reais, que é um grande conjunto. Na verdade, todos os números que nós trabalhamos com ele em situações problema fazem parte do conjunto dos números reais. Claro que a gente não falava isso. Tá? Era segredo, precisava manter segredo para chegar nesse momento. Só que agora nós vamos conhecer as características desse conjunto e algumas operações que acontecem dentro dele. Professor, quer dizer que a gente vai aprender a fazer novas contas? Não, as mesmas operações. Só que agora nós vamos considerar isso dentro de um conjunto chamado conjunto dos números reais, tá certo? Então, até agora você estudou o conjunto dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Como assim, professor? Quando você conta, olha as horas, você compra algo, quando você compara coisas, você está usando os naturais, você está usando os inteiros, você está usando os racionais. Então, a cada novo conjunto estudado, números novos vão sendo acrescentados, tá certo? Vão sendo aprendidos, que têm características novas, naturais. 0, 1, 2, 3, infinitamente. Inteiros, -1, -2, são números negativos, tá? Racionais, números na forma de fração, números decimais, números com vírgula, porcentagens. E agora os reais, que nós vamos ver que dentro dele aparece um número especial, que é o número irracional, tá certo? Então, juntando todos esses conjuntos, nós formamos o conjunto dos números reais e representamos ele pela letra R, R de reais, tá certo? No diagrama que está aparecendo para você, que a gente chama de diagrama de Venn, ou diagrama de Euler-Venn, nós temos uma representação de todos os conjuntos matemáticos e dos números, dos elementos que formam esses conjuntos. Natural é o Nzinho ali, ó. Olha os elementos que formam eles, bem conhecido. Os inteiros é aquele Z. Ó, professor, inteiro com Z, como assim? É porque número em alemão começa com a letra Z. E foi um matemático alemão quem organizou esse conjunto. Então, em homenagem a ele, o conjunto dos inteiros ficou começando com esse símbolo letra Z aí. E veja que ele tem elementos negativos, com sinalzinho de menos. Os racionais são as frações e os números com vírgula. Os irracionais são números que não podem ser transformados em fração. São decimais infinitos e não são periódicos. Um deles muito conhecido é o π, que tem esse símbolozinho aí, parecendo aquele cavalo das Olimpíadas que o pessoal faz ginástica. Raiz quadrada do número 2, por exemplo. Quem causou essa resenha aí foi o seu Pitágoras, e o nosso amigo, que até pouco tempo estava conosco. O conjunto dos números reais junta todos eles. Veja que ainda tem um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos.
onde vai aparecer aquele i ali, aquelezinho, que é de número imaginário. No conjunto dos números reais, não é possível, por exemplo, raiz quadrada de um número negativo. No conjunto dos números complexos, é possível, tá certo? Então, continuando aqui, esses números eles também podem ser representados na reta numérica. O que é a reta numérica, professor? É uma linha reta que nós colocamos ou encontramos todos os números, tá? Então, em uma reta numérica podem ser representados todos os números que você imaginar. E os reais também. Como a gente faz isso? A gente traça a reta, coloca o zero como referência, à direita 1, 2, 3 os números naturais, à esquerda os inteiros, e entre eles a gente vai colocando os demais números, os números irracionais, os números com vírgula, como vocês podem ver. Veja que na nossa reta, depois do número 3, tem ali o π, que é um número irracional que vale 3,141595 infinitamente. Eu não vou ler aqui porque recentemente os matemáticos conseguiram encontrar 60 trilhões de casas decimais após essa vírgula. É óbvio que eu não vou ficar aqui lendo, porque senão não vai ter tempo no mundo, nem aula no mundo que dê para a gente fazer isso, tá? Mas está aí, você pode colocar qualquer número na reta numérica. Assim como você também realiza operações, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, tudo que a gente vinha fazendo até hoje com os outros números, a gente faz aqui nos reais. E usando os números irracionais. Olha aqui, ó. Como é que a gente pode fazer o cálculo entre dois números irracionais se eles têm valores infinitos? A gente usa os valores aproximados. Raiz quadrada do número 3, por exemplo, é aproximadamente, por isso que tem esse símbolo aí, 1,73. Por que aproximadamente? Porque ele é infinito. Então, a gente aproxima. Então, quanto ficaria? 5 vezes a raiz quadrada de 3. Basta fazer o cálculo da multiplicação e a gente vai encontrar aproximadamente. Nunca é exato. Guarde isso aqui que eu vou dizer. Quando a gente calcula número natural com número irracional ou números quaisquer, qualquer conjunto numérico com os irracionais, a gente sempre encontra valores aproximados, porque eles são infinitos. Então, não tem um resultado inteiro. Então, nessa multiplicação dá aí aproximadamente 8,65. Então, é possível também realizar o cálculo de números como raiz quadrada do número 5 elevado à quarta potência. Como, professor? Veja, 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quando a gente multiplica todos esses 5, vai dar 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. Então, veja que é possível realizar esse tipo de cálculo também no conjunto dos números reais. Outras situações estão sendo mostradas para vocês. É possível somar também, fazer uma continha de mais, tá? Com os números irracionais, tá bom? Continuando aqui, olha, este nosso universo é muito vasto, é verdade. Já parou para pensar nas estrelas e as distâncias entre elas? Isso é pensar no infinitamente grande. Como representar números tão grandes? Uma outra coisa que os números reais nos possibilitam é exatamente isso. A representação de números gigantescos, grandões mesmo, coisa grande, da ordem dos bilhões, a números minusculamente pequenos. Por quê? Porque os números estão associados à natureza. A natureza é matemática. Então, às vezes, as coisas da natureza são representadas com números muito grandes, como é a distância entre estrelas, por exemplo, entre planetas. A nossa distância daqui para o Sol é de 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. E olha que é a estrela mais próxima, tá? E tem outras aí com outras distâncias gigantescas. Matematicamente, como é que a gente poderia representar isso? Já imaginou fazer cálculo com esses números muito grandes ou com números muito pequenos? Tamanho de bactérias, por exemplo, de vírus, de átomos, que são as partículas que compõem esse universo. Então, para isso, os cientistas e os matemáticos,
criaram a notação científica. Mas para compreender a notação científica direitinho, a gente tem que lembrar a ideia de potência na base 10. A potência é um número elevado a outro. E a potência na base 10 é quando eu tenho a base sendo 10, o número que fica embaixo é a base 10, e o expoente são números inteiros, são números reais. Olha aí na tua tela, 10 elevado a 0 é igual a 1, 10 elevado a 1 é igual a 10, e assim sucessivamente. Na base 10, a gente tem o número 1 e uma quantidade de zeros que ficam à direita dele, referentes ao expoente dessa potência. Tá? Algumas outras operações que envolvem também essa potência de 10. Por exemplo, 30. 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então, eu posso representar a quantidade de 30 pelo número 30 ou com uma multiplicação com base 10, que é o 3 vezes 10. A mesma coisa é o 400. E outros exemplos que nós temos aí na tela. Olha bem. Veja que nós podemos representar qualquer número, qualquer valor numérico utilizando potências de 10. A notação científica traz exatamente essa ideia. E eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Acompanha comigo. Prepare-se. Faremos uma leitura de uma reportagem da missão da NASA rumo ao Sol. Está aparecendo na sua tela aí. O título dessa missão é a ambiciosa e bilionária missão da NASA que pretende tocar o Sol. Eu vou tirar dados importantes aí dessa leitura. Você pode parar o vídeo, você pode ler, ver essas informações com calma. O que nos interessa aqui são os números. Veja, a Parque Solar Probe deve custar cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, equivalente a quase 5 bilhões de reais. É uma sonda do tamanho de um carro pequeno. Ela vai gravitar, vai ficar em órbita 6,4 milhões de quilômetros do Sol, sobrevivendo a temperaturas acima de 1.300 graus Celsius. Então são esses números gigantescos que nós vamos trabalhar com eles. Está aí uma ilustração de uma sonda para você. Então como é que a gente faz, professor, para representar um número usando a ideia de notação científica? Nós usamos essa expressãozinha aí, ó, m, que significa mantissa, vezes 10 elevado a n. Quem é m? M vai ser um número que nós vamos transformar, que deve ser maior do que 1 e menor do que 10. Tá? Então, ele deve ficar ali entre 1 e 9, o m. Já aquele nzinho ali pode ser qualquer valor, positivo, negativo, fracionário, tá certo? Então, o número, por exemplo, 5 bilhões 680 milhões pode ser representado como 5,68 vezes 10 a 9, ou vezes 10 a nona potência. Veja, se você vai calcular usando 5 bilhões 680 milhões, é melhor transformar para a notação científica. O cálculo vai ficar com números menores. Como fazer isso, professor? Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo que temos aí, ó, é o número de células que formam o corpo humano, que é de cerca de 300 milhões. Já pensou trabalhar com números tão grandes? Transforma eles para a notação científica. Fica 3 vezes 10 à oitava. O tamanho de um átomo, que é uma partícula pequenininha, super pequena, veja aí, é da ordem de 10 a menos 10. 0,0000. É muito zero, chega a dar um trava-língua. Mas quando a gente transforma para notação científica, fica 1 vezes 10 a menos 10. Como é que a gente faz essa transformação? Olha, para a gente fazer essa transformação, a gente imagina uma vírgula e desloca ela no número grande ou pequeno para a direita ou para a esquerda. Quando a contagem dos zeros é da direita para a esquerda, é a dica importante. A gente indica que a grandeza analisada ela é grande e a quantidade expressa como expoente positivo. O mesmo acontece da esquerda para a direita, indicando que a grandeza é pequena, agora concluindo que o expoente é negativo. Então, toda vez que eu olho para um número de notação científica, eu olho para o expoente dele, ele é negativo, significa dizer que ele é um número muito pequeno. Quando o expoente é positivo, significa dizer que ele é um número muito grande. Tá? E quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, a gente vai estar formando um número com expoente positivo. Para a direita, um número com expoente negativo. Tá certo?
Então, continuando aqui, ó, vamos fazer um teste. Vamos escrever em notação científica a distância média aproximada da Terra até o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Vamos lá? Então, vê só. Por ser um número muito grande, podemos escrever esse número usando a notação científica. É para isso que ela serve. Na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vimos isso agorinha. Enquanto o outro deve ser uma potência de 10. Então, a distância média aproximada da Terra ao Sol é de 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros na notação científica. Veja que nós imaginamos uma vírgula, depois do último zero, deslocamos ela 8 casas para a esquerda, no número 150 milhões. A vírgula ficou entre o 1 e o 5. E esse deslocamento é o expoente da minha potência de 10, que foi 8. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula, tá certo? Até a próxima.